Olá, pessoal! Eu sou a professora de matemática Flávia Alves. Estou aqui hoje para ministrar para vocês uma aula de estatística básica. Bom, então aqui nós temos um exemplo de média aritmética ponderada. É quase do mesmo jeitinho para você resolver a média aritmética, porém, aqui vai falar de pesos. Geralmente vem em tabelas que fala número de idades, número de alunos, fala também alturas, quantos alunos tem determinada altura e etc. Nesse caso, todas as vezes, quando falar em média ponderada, você já sabe que você vai também multiplicar por um determinado número. Ou então, para você identificar a média ponderada, o problema vai lhe falar sobre pesos. Além dele falar de pesos, ele também pode falar em valor médio. Quando ele falar em valor médio, você já sabe, é média ponderada, tá certo? Então, tenho aqui um exemplo para vocês. Em uma sala de aula, foi feita uma pesquisa sobre a idade dos alunos que apresentou os seguintes resultados. Aqui tem a idade, tem o número de alunos. Então, 18 alunos têm 15 anos, 20 alunos têm 16 anos, 2 alunos têm 17 anos. Então, agora nós vamos calcular a média ponderada, tá? Nesse caso, para calcular a média ponderada, basta que nós peguemos isso aqui, 18 vezes 15, 20 vezes 16, 2 vezes 17, dividido pela soma dos pesos, tá? Então, aqui, ó, 18 vezes 15. 18 vezes 15. Mais 20 vezes 16. Mais 2 vezes 17. Tudo isso aqui eu vou dividir pela soma dos pesos. Nesse caso aqui, o número de pesos aqui vai ser exatamente o número de alunos. Então, vocês vão pegar 18 mais 20 mais 2. Então, a nossa média ponderada vai ser igual, tá? Quanto é 18 vezes 15 mais 20 vezes 16 mais 2 vezes 17? Nem precisa detalhar muito. Quando você fizer essa continha, ela vai dar 624. Quando você somar 18 mais 20 mais 2, você vai encontrar exatamente 40. Aí é só você pegar 624 e dividir por 40, você vai encontrar uma média ponderada igual a 15,6. Então, 15,6 aqui, nesse caso, é a média ponderada desta amostra. Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês moda. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando se fala em moda são aquelas roupas que geralmente aparecem, que se repetem muitas vezes lá quando você vai fazer um passeio no centro da cidade, ou no seu bairro, ou na sua comunidade, né? Então, aí nesse caso, quando você ouve falar também em moda, você lembra logo daqueles desfiles de moda, né? Que aqueles desfiles, quando eles vêm mostrar as tendências que são para a próxima estação. Geralmente lá eles vão mostrar modelos de tecido, modelos de roupas, né? Que vão se repetir mais nas ruas. Também mostram sapatos, desfiles de lingeries, né? Então isso é o que representa pra gente moda, o que mais se repete, o que mais você vai ver de repetido no meio da rua, tá bom? Então, nesse caso, é o que aparece com maior frequência. Aqui, eu trouxe um exemplozinho de questão que vai tratar de moda. E lembrando para vocês que moda com certeza vai ser uma das questões que vai cair do Enem, no Enem, tá bom? Então, ó, moda. O conjunto de valores 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3 e 4 tem moda 1, pois é o que aparece mais. Se você olhar, ó, 0, 0 aparece 2 vezes, 1, 1, 1 aparece 3 vezes, 2, 2 aparece 2 vezes, 3 e 4, cada um deles uma vez. Então, nesse caso, quem é a moda é 1 justamente porque ele se repete mais vezes, tá certo? Então, aqui, no exemplo 2, nós temos um resultado de uma pesquisa, tá? Nesse resultado dessa pesquisa, nós observamos aqui o seguinte, é sobre um tipo sanguíneo, tem uma tabelinha aqui e um gráfico do lado. Pela tabela, se for só pela tabela, nós vamos olhar que a frequência que o tipo sanguíneo O aparece é 717. Depois, o tipo A, 414. B, 165. E o tipo AB, 53. Aqui pela tabela, a gente já sabe quem é a moda nesse caso. É o que mais se repete. Quem é o que mais se repete? A moda
é justamente o tipo O. Por quê? Porque ele se repete, tá? 717 vezes. É o que mais aparece aqui na amostra, tá bom? Se nós fôssemos olhar para o gráfico, pelo gráfico, fica mais fácil ainda de você identificar. Porque, olha só para o desenho, ó. O tipo AB, bem pouquinho, 53. O tipo B, 165. O tipo A, 414. E o tipo O, 717. Então, nem precisa calcular nada, gente. Só observar. É só marcar a alternativazinha que marcar 717. Isso é o que nós vemos como moda. Vamos aqui a mais um exemplo. Agora eu vou falar para vocês sobre mediana. Gente, mediana também é uma das questões que mais caem em avaliações externas. Nesse caso, quando se fala de mediana, a primeira coisa que você vai ter que colocar é a amostra em rol. Como assim rol? Vou falar rol porque na maioria das vezes pode aparecer a palavra rol e você tem que lembrar que é a mesma coisa que você pegar e colocar em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, para que você calcule aqui a mediana, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a minha amostra e colocá-la em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, nós vamos colocar, tanto faz, do jeitinho que você quiser, tá certo? Vamos colocar aqui, observar aqui, quem vai ser o menor? 30,43. 30,43. Logo em seguida, quem é o próximo? 31,50. Vou separar aqui com a barrinha, tá? Logo depois, vem quem? 34,17. Depois, 35. Esse já foi. 35,45. Em seguida, 150,12. Depois, 462,33. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar o que fica exatamente no meio. Como assim o que fica exatamente no meio? Bom, aqui eu tenho um aqui, outro aqui. Eu tenho um segundo aqui, um terceiro aqui e um terceiro aqui, tá? Ixi, danou-se nada. Simplesmente, quando se trata de mediana, gente, vocês vão ter que observar algumas coisas básicas. Por exemplo, se ela é par. Gente, não se preocupe com fórmulas, essas coisas. Nem há tanta necessidade de fórmula. Essas são questões tão fáceis que você consegue resolver sem fórmula. Quando ela for par, você pega os dois no meio. Os dois no meio não são exatamente 34,17 mais 35,45? São. É só você tirar o quê? Tirar a média dos dois do meio. Como assim tirar a média dos dois do meio? Pega os dois do meio, soma, tá? E divide por 2. Quando você faz isso, você vai encontrar aqui, ó, 34,17 mais 35,45, quando você soma os dois, você encontra 69,62. Divida por 2, você encontra... deixa eu ver. 34,81. Então, esse 34,81 é quando a mediana for par. Ah, mas então me diga aí, um exemplo quando ele for ímpar. Quando ele for ímpar, ele vai dar uma amostra para vocês, tá? Vou botar aqui, amostra ímpar. Gente, a amostra ímpar, eu vou colocar númerozinhos bem pequenininhos. 2, 5, 3, 1 e 0. Primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Isso mesmo, colocar em rol. Como assim colocar em rol? Eu vou colocar em ordem crescente ou ordem decrescente. Então, colocar em ordem.
Não esquece, gente. A maioria das pessoas erra essa questão que não precisa nem calcular quase nada mesmo, porque esquece de colocar em ordem, tá bom? Então, colocando em ordem, o que vai acontecer? Primeiro eu coloco o 0, depois eu vou colocar o 1, em seguida o 2, depois o 3 e por último o 5. Dá para eu descobrir quem é a mediana? Óbvio. O do meio, porque, ó, daqui pra cá tem 2 e daqui pra cá tem 2 números, tá? 2 números. Então, nesse caso, o que que acontece? Se for par, bota em ordem, tira a média aritmética dos 2 do meio, pronto, é a mediana. Se for ímpar, beleza, você não precisa nem calcular nada, tá? É só colocar em roll, bota em ordem, depois que você bota em ordem, é exatamente o do meio. Separa 2 para lá, 2 para cá, o do meio. Se forem 11 números, óbvio, separa 5 para cá, 5 para lá, e é exatamente o do meio. Então, gente, ó, aqui, muito cuidado nessa hora, tá? Provavelmente ao item A da sua prova, quando ele vier, ele vem aqui com o 3, dizendo que é mediana para você marcar. Muito cuidado, se você for um esquecido e não colocar em ordem, você vai marcar o 3. E na verdade não é 3, é 2. 2 porque você colocou em ordem e é exatamente o do meio, tá bom? Bom, e eu trouxe aqui para vocês um exemplo resolvido, tá bom? Como é que eu vou fazer esse exemplo resolvido? Óbvio. O salário de 18 funcionários de departamento de contabilidade de uma empresa do ramo financeiro estão aqui relacionados em reais. 890, 890, 890, 930, 930, 930, 1070, 1070, 1070, 1070, 1070, 1070, 1979, 1979, 2240, 2240, 2720 e 2720. Coincidentemente, se vocês observarem, se fosse para eu calcular a mediana, ele já estava em ordem, né? Então, ele só ia procurar exatamente os do meio. Aqui, ó, qual é o salário mais frequente? Isto é, a moda dos salários nesse caso aí. Gente, a moda dos salários, se vocês observarem, vai ser exatamente 1070. Por quê? Se vocês olharem, é o que mais se repete, ó. 890 3 vezes, 930 3 vezes, 1979 2 vezes, 2240 2 vezes e 2720 duas vezes. Então, aqui, qual é a resposta da letra A? Bom, 1070, tá? Letra B. Qual é o salário médio dos funcionários? Gente, o salário médio é só, nesse caso, como eu já disse anteriormente, salário médio é justamente vocês falarem o quê? De média ponderada, tá? Então, quantas vezes aparece 890? 3 vezes 890, mais. Quantas vezes aparece 930? 3 vezes 930, mais. Quantas vezes aparece o 1070? 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 1070. Mais. Quantas vezes aparece o 1979? Gente, 2 vezes. 2 vezes 1979. Quantas vezes aparece 2240? 2 vezes. 2 vezes 2240. E por último, quantas vezes aparece 2720? 2 vezes. Dividido por. Gente, nessa divisão aqui, é só vocês colocarem a soma dos pesos. Como assim? A frequência com que eles aparecem. Então, ó, 890 não aparece 3 vezes? Então, pronto, 3. Mais. Quantas vezes aparece aqui 930? Também 3 vezes. Quantas vezes aparece o 1070? 6 vezes. Quantas vezes aparece o 1979? 2 vezes. Quantas vezes aparece 2240? 2 vezes. E logo em seguida, quantas vezes aparece o 2270?
2.720 duas vezes. Então, agora nós vamos fazer as multiplicações cabíveis. Quando nós fizermos a multiplicação e somarmos, nós vamos encontrar exatamente 24.858. Dividido por 18. Como assim 18? 3 mais 3, 6, mais 6, 12, 12 mais 6, 18, tá? Então, quando você fizer essa divisão, nós vamos encontrar exatamente 1.381. Nesse caso, é o salário médio dos funcionários, a média ponderada, tá bom? Qual é o salário mediano dos funcionários? Gente, nesse caso do salário mediano, eu estou falando de mediana. Para falar de mediana, vocês vão lembrar aqui quantos números eu tenho aqui na amostra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ó, justamente os pesos. Então, 18. Nesse caso, como é que eu vou saber qual vai ser a mediana? Gente, a mediana nesse caso é só você pegar, somar o nono, você soma o nono mais o décimo e, óbvio, divide por 2. Tá? Então, isso aqui eu vou calcular a minha mediana. Quem é o nono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bem aqui, ó. 1.070. Mais, eu vou somar com o décimo. Olha o décimo aqui, também 1.070. E vou dividir por 2. Quem é a mediana? Gente, 1.070. Gente, por que que eu somei? Porque a mediana é par. Se a mediana é par, eu somo o nono e o décimo e divido por 2. Tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau!